Bem, nós já temos mais de 40 pessoas na sala. Eu vou admitindo aqui, vamos começar a nossa palestra online gratuita de hoje. Estão todos me escutando bem? Sim. Sim. Olá, pessoal. Eu sou o Luciano, eu sou jornalista, trabalho na assessoria de comunicação do Sinduscom. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão acostumados a ver a Juliana aqui, nossa supervisora do centro de treinamento, mas ela está de férias e hoje eu estou aqui substituindo-a com muita honra. Hoje a nossa palestra ela é bem concorrida, né? A gente recebeu mais de 80 inscrições e acho que isso mostra o quanto o tema de hoje é importante, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em setembro e, como a gente sabe, ela trata de normas específicas, né, para definir o tratamento das informações pessoais. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, só alinhar com vocês, pedir a todos para deixarem o áudio desligado, né, colocar o celular no silencioso e, para ficar mais estruturado, a gente pede para as perguntas serem feitas pelo chat, que aí eu vou lendo à medida que o pessoal for colocando. Para falar sobre o tema, hoje a gente vai receber os advogados Mariana Coleman Fogli, certificada em proteção de dados pelo Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação, e Gabriel Siqueira Eliazar de Carvalho, mestre em Direito Comercial pela UFMG e em Análise Econômica do Direito pela Universidade de Hamburgo. Mariana e Gabriel, sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. Fique à vontade, a palavra é de vocês. Muito obrigado, Luciano. Eu queria dar uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Centro de Treinamento do Sinduscom, na pessoa da Juliana e do Luciano também, por viabilizar esse evento e por toda a dedicação na organização do evento. E também toda a diretoria do Sinduscom, na pessoa do diretor Daniel e ainda na pessoa do presidente do Sinduscom. Cumprimento também todos os associados, é claro, especialmente esses presentes na data de hoje, nessa tarde. Né, como o Luciano já colocou, a gente teve um número expressivo de inscritos, e isso só reforça a importância do tema e o acerto, né, do Centro de Treinamento do Sinduscom em promover esse evento. E o objetivo da conversa de hoje é, de fato, trazer a vocês o que é essa tão falada LGPD e explicar o porquê que essa lei impacta o seu negócio, o seu ambiente de trabalho e o seu dia a dia também, como cidadão. E a gente vai, depois de uma breve apresentação do escritório, traçar aí, né, exatamente o que é a lei, a quem se aplica, quando se aplica, o que fazer e como fazer, né, em relação às normas. E, ao final, a gente vai estabelecer alguns mitos e verdades sobre a lei, porque hoje, de fato, nesse fluxo intenso de informação que a gente tem, acaba que muitas vezes a gente tem mais... E agora? Tem mais desinformação, né, o que muitos chamam aí de hiperinformação desinformante. E, como o Luciano já colocou, a gente vai recebendo aos poucos aí as perguntas via chat e, ao final, a gente responde algumas perguntas, né, aquelas que também, especialmente aquelas que eventualmente não tenham sido esclarecidas com os próximos slides. Porque muitas vezes no decorrer da apresentação essas perguntas são esclarecidas. Então, eu queria falar um pouco do escritório. A gente tem uma atuação ampla em todos os setores da economia, mas desde a nossa origem a gente tem uma forte atuação no setor de construção, seja construção civil, construção pesada. Não é por acaso que a nossa parceria com o Sinduscom já é de longa data. E a gente tem uma atuação voltada aí para o direito imobiliário, direito trabalhista, tributário e societário, ambiental, dentre outras áreas, como, inclusive, a proteção de dados. E a gente atua também com uma assessoria completa em integridade e ética empresarial,
Então, quando a gente trata de governança e compliance, a gente está tratando não só da LGPD, mas de outras normas, como a Lei Anticorrupção. Então, tem sido até muito comum, os nossos clientes eles têm pedido aí pela implementação da LGPD, mas também aproveitando a oportunidade e revendo toda a governança, o que inclui a citada Lei Anticorrupção, como eu mencionei, que já está em vigor há mais tempo, mas, sem dúvida, é muito importante também. O escritório possui mais de 30 anos de mercado, então já vivenciou aí muitos fatos do nosso país, muitas crises econômicas, políticas, mudanças aí de paradigmas. E nesse contexto, é claro, a gente está acompanhando a Lei de Proteção de Dados desde antes do seu nascimento, quando ela estava ainda como projeto de lei no Congresso Nacional. E, assim, apesar dela ter entrado em vigor, dela ter sido promulgada em 2018, tem entrado em vigor agora há poucos dias, né? Ela já vem tendo efeito aí nos negócios, muitos clientes já têm buscado se aproximar, entender melhor da lei, até por exigência, muitas vezes, de uma legislação estrangeira, né, como a legislação europeia, que já está em vigor já tem mais tempo, que é a GDPR. Dependendo do modelo de negócio do cliente, ele já exige. Então, a gente já tem feito essa assessoria aí há mais de 3 anos nessa área e buscando o aprimoramento, né, contínuo dos nossos profissionais aqui. Como o Luciano disse, a Mariana é certificada na área, especialista. Eu voltei recentemente de um mestrado nessa área em Hamburgo, na Alemanha, e a Alemanha realmente tem demonstrado uma liderança nessa política de proteção de dados muito forte, não só na Europa, mas mundialmente. Os grandes litígios envolvendo isso têm origem lá. É certo que os alemães e os europeus também possuem uma noção de privacidade um pouco diferente da nossa. Aí um parênteses bem rápido aqui, até para ilustrar o que eu estou falando. No início do estudo lá na Alemanha, teve um caso bem emblemático em que um brasileiro que já vivia em Hamburgo há alguns anos, depois de uma noite saindo com amigos, ele desapareceu. E a família brasileira, sabendo disso, se mobilizou para forçar a abertura de investigação, né, para saber onde ele se encontrava, o que tinha acontecido com ele. E isso demorou um pouco, na verdade, meses. E justamente pela noção de privacidade do europeu, do alemão, porque lá é como se a pessoa tivesse o direito de desaparecer, de sumir, sem dar notícias. Se a pessoa é maior de idade, ela teria esse direito, né? O que é um pouco diferente aí da nossa cultura, da nossa realidade. Mas apesar dessas pequenas diferenças sobre a noção de privacidade, é certo que a lei brasileira de proteção de dados ela é baseada na lei europeia. Então, afinal, o que é a lei brasileira? A gente está aqui para falar sobre isso. E ela se encontra num contexto maior. Como eu disse, assim, ela está num contexto, né, de proteção à privacidade também, que vai além da proteção de dados. A privacidade é algo muito mais amplo, mas a lei de proteção de dados está inserida num conjunto de normas em que a gente pode chamar de governança de dados, né? Então, há necessidade das empresas estarem em compliance, né, em conformidade com essas normas que tratam em certa intensidade da proteção de dados. E aqui, nesse slide, a gente tem alguns exemplos. Então, é importante frisar isso, porque não basta simplesmente ler a LGPD e ter o entendimento da LGPD. É preciso ter o entendimento de todas essas e outras normas para ter uma leitura harmônica e estar, de fato, em conformidade com
a proteção, com a política de proteção de dados, né? E, inclusive, a norma europeia, como eu disse, dependendo da circunstância, né? Se há algum contrato envolvendo alguma empresa europeia, ou que tem sede lá, e aí você tem várias hipóteses em que possa ser exigido de você ter uma conformidade também com a lei europeia. Mas aqui a gente tem os exemplos de leis, né, de políticas nacionais. E, bom, mas é claro, a gente está aqui para falar da LGPD e isso já é um alicerce importante na compreensão, né, da necessária conformidade em relação ao tratamento de dados. Então, feito esse breve esclarecimento, essa introdução, eu passo a palavra à doutora Mariana para continuar a apresentação. Bom, boa tarde a todos, primeiramente. E a primeira pergunta que se faz quando a gente vai tratar de LGPD, né, a sigla e acaba confundindo, é o que é? Bom, a lei ela vai tratar de tratamento de dados pessoais. É uma lei publicada em 2018, a Lei 3.709, e ela tem como objetivo a garantia dos direitos fundamentais de liberdade e desenvolvimento da personalidade, da pessoa natural. Mas, basicamente, o que é? É uma lei que trata de tratamento de dados pessoais. E para que a gente entenda o que é tratamento de dados pessoais, é preciso entender o que é tratamento e o que é dado pessoal. Dado pessoal é toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural. Isso quer dizer a pessoa física. E aqui a lei abre um parênteses, pessoa natural identificada ou identificável. Ou seja, ainda que eu tenha uma informação que não me dê um nome, um CPF, uma identidade, um número de identidade, mas que por meio de tais informações eu consiga identificar aquela pessoa física, aquela pessoa natural, eu estou lidando com dados pessoais e, por isso, a aplicação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui, a principal diferença, inclusive, que a gente faz com o Marco Civil da Internet é que os dados pessoais não importam, eles precisam ser, se eles precisam ser online ou não. Aqui é tudo, são dados online, dados offline, dados públicos, dados privados, todo tipo de informação, não importa o meio em que ela esteja, eu vou estar aplicando a LGPD, eu vou estar tratando de dados de pessoa natural. Então, a lei ela vai trazer uma simples classificação dos dados pessoais. Eu vou ter os dados pessoais simples, padrões, então nome, identidade, endereço, número telefônico. Eu vou ter o dado sensível, que é aquele quando eu vou tratar de religião, opinião política, ideologias. Aqui eu tenho uma questão de filiação a sindicato. E também quando eu vou tratar de dados referentes à saúde, como perfil sexual, dado genético, a própria biometria, que vem sendo muito utilizada principalmente em folha de conta. Ou seja, toda informação referente à saúde da pessoa. Outra categoria especial é o dado de criança e adolescente. Essas regras, né, devem estar de acordo com o que traz o estatuto da criança e do adolescente. Então, fazendo um exemplo, quando eu estou, por exemplo, repassando informações pessoais de um colaborador, de um operário, para fins de seguro de vida ou para um benefício, como, por exemplo, plano de saúde, eu estou, né, envolvendo toda a operação com dados relativos à saúde daquele colaborador, daquele operário. Da mesma forma, quando eu estou fazendo uma contratação, por exemplo, de um menor aprendiz, ou até mesmo quando eu estou utilizando informações para cadastro. Só uma interrupção aqui, eu estou vendo no chat o Fernando comentando se está sendo compartilhada a apresentação. Eu queria até saber do Luciano. Luciano, está aparecendo para todo mundo aí, né? O slide? Marcela respondeu que está vendo. Ótimo. Não, tá. Beleza. Não, ok. Obrigado pela participação. Pode prosseguir, né? Desculpa.
Obrigada. Então, quando, por exemplo, retomando, eu estou pegando um dado de um dependente para cadastrar um colaborador no e-social, eu estou lidando com dados de criança e adolescente. E eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas vai exigir uma cautela maior quando eu estou lidando com esse tipo de informação. Então, por exemplo, desde o simples visitante, lá no stand de vendas de um imóvel, de um residencial, quando eu estou fazendo a captação para o interesse de uma compra e venda, até o efetivo comprador de imóvel, até aquela contratação, eu estou tendo uma circulação de dados pessoais que são compartilhados por corretores, empresas, incorporadoras e demais fornecedores. Da mesma forma, quando eu estou fazendo a contratação de um operário lá no canteiro de obras, até mesmo quando eu estou lidando com informações do diretor da construtora, eu estou lidando com dados de pessoa natural. Então, quando eu vou fazer um contrato com um operário, um contrato de trabalho, e aqui eu até vou tentar não entrar muito no direito trabalhista, para a gente não se delongar demais. Até mesmo, eu vou fazer um contrato, eu preciso de uma série de documentos, eu preciso de uma série de informações. Quando eu estou lidando com o diretor da construtora, eu tenho, por exemplo, o contrato social da empresa, até mesmo para fins de licença ambiental, como é no órgão estadual, a gente precisa de enviar uma documentação, né, para o SEMAD, dos representantes legais da empresa. Então, em todas essas operações envolvendo dados pessoais, eu estou lidando com LGPD. E falei o que é dado pessoal e o que seria, então, tratamento de dados pessoais. Vou ser bem simples. Toda e qualquer operação. A lei, ela é exemplificativa. Ela traz até algumas coordenadas, como armazenamento, coleta, tratamento, utilização, transferência, encerramento. Mas a lei ela é puramente exemplificativa. Toda e qualquer operação, quando envolver dados de pessoa natural, eu estou enquadrando como um tratamento previsto na legislação, na LGPD. E o tratamento, ele será adequado quando a gente segue os princípios previstos na legislação. E aqui são vários. Uma finalidade específica, a necessidade, livre acesso, preciso ser transparente, garantir segurança, não discriminação. E sempre quando houver um tratamento de dados pessoais, serei responsável e terei que prestar contas em relação a essa prestação. Mas, em resumo, gente, apesar da lei trazer essa exemplificação a respeito das operações e quanto à utilização de dados pessoais, a lei, em momento nenhum, ela te proíbe de utilizar dados pessoais. Ela, em verdade, está trazendo mecanismos de controle. Ou seja, o que ela quer dizer é que não mais você pode usar um dado de uma pessoa natural da forma como você bem entende. O titular daquela informação, né, no caso, o titular do dado pessoal, é quem deve ter o controle a respeito da utilização, vamos usar o verbo utilizado pela lei, o tratamento dos dados pessoais. Então, ela implica em limites e não numa proibição. Esses limites, eles têm como pano de fundo os direitos do titular, também previstos de forma direta na legislação. Uma das principais aqui que eu gosto de falar é em relação à eliminação dos dados, que ainda que eu esteja jogando fora uma informação, um dado pessoal, eu preciso ter todo o cuidado a respeito daquele encerramento. Eu preciso que o titular esteja no controle daquela eliminação. E a outra também é a questão da portabilidade do dado. Ainda que seja possível a transferência de informações, é necessário cautela. E caso seja solicitado pelo titular que você, por exemplo, né, que a empresa encaminhe esse dado para uma concorrente, eu tenho que cumprir essa determinação. Ou seja, o controle está sobre o titular. Mas, em resumo, a gente vai ter um tratamento adequado quando eu estiver com uma finalidade e uma necessidade. Ou seja, o tratamento de um dado pessoal, uma utilização de um dado pessoal, ela deve ter uma finalidade específica, determinada.
Da mesma forma, aquela informação, aquela utilização da informação tem que ser necessária para a minha operação. Quando eu tenho em conjunto uma finalidade e uma necessidade, eu alcanço um tratamento adequado. E com isso, eu vou acabar tendo uma minimização da utilização dos dados pessoais. E é isso que a lei também prevê. À medida que eu tenho dados necessários e com fins específicos, os dados que eu não preciso, eu acabo não utilizando, acabo não coletando. Então, eu fico somente com bancos de dados restritos, limitados àquilo necessário para a minha operação. Principalmente considerando que tudo a gente tem dados pessoais. E-mails, fichas cadastrais, listas de acesso de operários em carteira de lojas, documentos em geral, anotações de responsabilidades técnicas, contratos, assinaturas de contrato, por exemplo, de compra e venda, que hoje a gente vem utilizando a modalidade digital, né, das assinaturas eletrônicas, senhas no geral, notas fiscais em que há participação de pessoas físicas, e sem contar no próprio site da empresa. Né? O site, por exemplo, quando eu tenho um site institucional, onde eu consigo contato direto com um cliente, alguém que quer comprar um apartamento, um imóvel, ali eu vou ter uma série de formulários. Sem falar da política de cookies, né? Que também é um conjunto de arquivos que envolve interesses da pessoa natural ao acessar o site. Por isso, como é possível identificar uma pessoa por meio do seu IP de computador, eu também estou ligado com dados pessoais. Bom, e quem se aplica a essa lei? Todo mundo. Empresas em geral, independente do porte, independente do ramo. Em maior ou menor grau, a LGPD vai afetar todas as empresas, o que inclui o setor da construção civil. É importante dizer que a lei traz apenas 3 exceções para ser mais usada. Quando a gente está tratando de fins jornalísticos, educacionais e também quando a gente está tratando de investigação criminal e segurança do Estado. Tirando essas exceções, a LGPD será aplicável a todas as empresas, o que inclui o ramo da construção civil. Algumas normas técnicas e alguns padrões que ainda não temos, poderão trazer diferenciação de aplicação de algumas normas a depender do porte da empresa, mas ainda não temos isso disposto na legislação em vigor. Então, por enquanto, independente do porte e do ramo, irá ser aplicada de maneira igualitária para empresas em geral. Bom, mas, ok, eu tenho uma finalidade, eu tenho uma necessidade e eu tenho um tratamento adequado. Quando a gente pensa em tratamento adequado e quando vem na cabeça LGPD, a gente acaba tendo a tendência a pensar que em toda e qualquer operação envolvendo dados pessoais, seria necessário ter autorização. Não é o titular que controla suas próprias informações? Então, a gente acaba pensando, Mariana, então em tudo eu vou precisar pegar uma autorização, um consentimento do titular do dado? A lei vai dizer que não. A lei vai te trazer, em verdade, um cardápio de fundamentos, ou melhor, de justificativos, para que você tenha o tratamento. Você cumpra a finalidade e a necessidade daquela operação, daquele tratamento. Então, o que eu posso citar? Por exemplo, proteção à vida, tutela da saúde, quando eu preciso de informações para processos judiciais, legítimo interesse, execução de contrato, políticas públicas, que a gente vai vendo os órgãos públicos utilizando muito, principalmente agora nessas campanhas eleitorais. Créditos, estudo de órgãos de pesquisa. O crédito já é o que a gente acompanha já tem um tempo, principalmente quando está relacionado a contratos de financiamento. Mas agora a gente tem ainda mais uma lei pesando aí para análise dessas informações. E, ok, eu tenho uma base legal, eu tenho um cardápio de bases legais. Eu preciso utilizar todas para todas as operações? Não. A escolha de uma base legal vai dispensar as demais. Ou seja, o papel aqui, inclusive, né, o apoio jurídico é importante aqui, para que a gente verifique em cada operação qual será a base legal mais adequada para aquele contexto.
Vocês estão conseguindo me ouvir certinho, gente? O áudio estava picando um pouquinho, mas para mim aqui voltou normal. Como é que estava para vocês aí, pessoal? Está desativado. Se continuar picando, vocês me avisam, com gentileza, que a gente muda aqui. Ok. Então, só para retomar em relação aos fundamentos para o tratamento, ou seja, bases legais, retorno, né, que a lei ela não vai dizer quanto à necessidade de utilização do consentimento para toda e qualquer operação envolvendo dados pessoais. Eu vou poder escolher qual é a base legal, ou seja, qual é a justificativa mais adequada para cada operação. E, nesse sentido, o trabalho será de verificar a escolha da base legal para dispensar as demandas. E agora, eu trago para vocês um exemplo desse trabalho. No caso, a gente vai ter, por exemplo, uma anotação de responsabilidade técnica, em que há a necessidade de que constem informações do responsável pela obra. Eu vou pausar rapidinho, só para trocar o microfone. Vai habilitar o microfone, só ficar. Vou pedir a paciência de todos aí só por alguns segundos, só para a gente trocar o aparelho da Mariana. Vocês estão conseguindo me ouvir agora melhor? Agora melhorou. Ah, que bom. Não, então tá bom. Eu vou voltar então, porque essa parte é bem importante. Repito mais uma vez que a lei ela não vai falar quanto à obrigatoriedade de se utilizar a autorização do titular da informação, ou seja, do consentimento, para toda e qualquer operação envolvendo dados pessoais. Em verdade, eu vou ter um cardápio de justificativas, de fundamentos, que a gente pode utilizar em cada operação. E o trabalho, em verdade, será verificar qual é a base legal, qual é a justificativa mais adequada para cada contexto. Eu peguei uma base legal, eu dispenso as demais. E agora, eu venho tratar de um exemplo desse trabalho que a gente pode fazer, como é a anotação de responsabilidade técnica. Vocês sabem que uma obra, né, é preciso da gente ter um documento, no caso aqui, o pré-LG, a respeito de quem é o responsável técnico pelaquela obra, por aquele empreendimento. E lá constam informações do engenheiro, informações, ou seja, de pessoas naturais. Ainda que eu possa utilizar, por exemplo, o consentimento do engenheiro para utilizar aquelas informações para esse documento, ou ainda que eu, por exemplo, possa utilizar outra base legal, eu aqui posso até pensar em relação ao legítimo interesse, que a gente já está um pouco mais à frente, existe uma norma legal dispondo da necessidade dessas informações, inclusive que essas informações sejam públicas. Então, aqui, fazendo uma análise do contexto, eu vou ter a obrigação legal como a base legal mais eficaz para essa operação, mais adequada. E, diante disso, a partir da hora que a gente vai transferindo esse documento, mudando as operações em relação a essas informações, eu vou verificando qual é a base legal mais adequada. Bom, mas falando em consentimento, eu acredito que vocês já devem ter entrado em algum site, algum aplicativo de celular, e deve ter aparecido assim embaixo. Eu li, concordo com os termos e condições. Simplesmente clicou, passou, nem leu. Bom, esses termos e condições não mais são adequados diante da LGPD.
O consentimento, ou seja, o tal do eu li e concordo, ele tem que ser livre, ou seja, a pessoa tem que estar livre para poder assinar aquele documento de acordo com a sua capacidade civil. Ele tem que ser informado, ou seja, de forma expressa, inequívoca, ou seja, de forma cristalina, específico para cada operação e com a finalidade determinada para cada operação. Nesse sentido, todo e qualquer ato que eu for ter, quando eu utilizar da base legal do consentimento, eu vou precisar de uma nova coleta desse famoso li concordo, ou seja, quando eu tenho a captação de dados de um visitante, um estando e eu quero utilizar da base legal do consentimento, eu tenho que ter esse documento específico. A partir da hora que ele se torna um lead, eu passo a ter um contato, ter consentimento. Era uma oportunidade, estou em fase de contratação, mais consentimento. Clientes, mais consentimento. Um atendimento pós-venda, de um imóvel, mais um consentimento. Aqui eu faço uma ressalva a respeito dos dados sensíveis e dos dados de criança e adolescente que eu falei lá na frente. Nessa categoria especial, digamos assim, o consentimento será sempre necessário. Ele só poderá ser, a gente só poderá utilizar as outras bases legais previstas naquele cardápio se o consentimento for impossível de ser possível. Então, para esses casos específicos de dados sensíveis e dados de criança e adolescente, a base legal é sim o consentimento. E aqui a gente abre uma discussão bem importante em relação ao marketing, principalmente quando a gente está lidando com marketing digital. Algumas consultoras que a gente vem trabalhando junto, a gente tem verificado que o volume de leads, né, são aquelas pessoas interessadas no imóvel que a gente está fazendo contato, é muito maior do que o número de clientes. Então, isso acaba nos chamando a atenção. É importante entender que quando a gente está falando de marketing, a gente está falando de duas coisas. Um é do próprio perfil, é do próprio interesse da pessoa. Se eu conseguir identificar aquela pessoa primeiro aquele interesse, eu estou lidando com dados pessoais. Então, a criação da persona, que a gente chama de avatar, né, que seria o público-alvo em uma personagem, a gente está lidando com dados pessoais. Da mesma forma, quando eu tenho contatos e utilizo daquelas informações, como endereço, telefone, e-mail, para buscar sempre encaminhar propagandas, promoções, mensagens de marketing, eu também estou lidando com dados pessoais. Então, o que vem se propondo, o que a lei acaba propondo, e a gente tem como pano de fundo, sim, aqueles vários contatos de telemarketing que a gente sempre acompanha, e que sempre a gente tenta se esquivar de toda forma, é uma mudança de abordagem, que o marketing seja cada vez mais transparente e de atração, que a pessoa vá até você. E tem uma coisa interessante aqui também em relação aos dados de redes sociais. Muitas construtoras vêm utilizando redes sociais para de compra e venda de imóveis. E acaba havendo uma troca de informações ali quando a pessoa disponibiliza o seu próprio perfil. Em relação às redes sociais, a gente pode até entender se tratar de informações públicas. Mas a legislação, a LGPD, vai falar que ainda que o dado seja público, por ser um dado pessoal e estar dentro do escopo da lei, será necessário um tratamento adequado daquelas informações. Ou seja, eu tenho que garantir a segurança daquelas informações. E aqui, a outra base legal que a gente vai entrar, a gente é a questão da execução do contrato. E para explicar um pouquinho mais sobre isso, eu darei a palavra para o Felipe. Bom, eu vou trazer aqui. Opa. Teve uma interferência, acho que agora melhorou. Acho que agora ainda está tendo interferência. Bom, acho que agora. Eu acho que agora vai acontecer. Sem interferência, ainda está tendo um chiado. Mas agora foi. Bom,
problemas técnicos às vezes acontecem, faz parte. Eu vou pedir para a Mariana passar o slide, porque vocês estão percebendo que não tem como escapar a análise da base legal, né? Ou seja, a base legal, como a Mariana expôs, é exatamente esse leque de opções que você vai ter, que a lei te fornece para você justificar um tratamento de dados, né? São todos aqueles que ela mencionou, não vou repeti-los aqui, mas a gente agora está adentrando algum deles, até para exemplificar, trazer alguns casos práticos. E no âmbito da execução do contrato, a gente tem uma situação corriqueira, que é exatamente essa, em que operários terceirizados eles precisam de acesso ao canteiro de obras. Então, né, para exatamente cumprir a obrigação contratual a qual eles firmaram. Então, é normal, é natural que haja um controle na entrada desses operários terceirizados por uma questão de segurança, né, e responsabilidade, inclusive, da consultora que está conduzindo as obras. E nessa ocasião, desse controle de acesso, acaba tendo a coleta de dados pessoais dos operários. E aí poderia até, né, se perguntar, mas nesse caso, essa coleta estaria amparada pela base legal da execução do contrato? Porque, como eu disse, para cumprir o contrato, ele precisa entrar no canteiro de obras, né? E há aí uma polêmica já de início, porque a lei, quando ela trata da base legal da execução do contrato, ela menciona que a pessoa que está fornecendo os dados, ela tem que ter participado do contrato. Ou seja, para você se valer dessa base legal da execução do contrato, a pessoa tem que ter participado do contrato. E isso, muitas vezes, não é a realidade, porque nesses contratos, né, com terceirizados, a consultora vai acabar firmando o contrato com uma pessoa jurídica. Então, o funcionário que está entrando lá no canteiro de obra para cumprir o que ele tem a fazer ali, ele não assinou o contrato. Então, como é que fica nessa situação? E aí, novamente, a gente remete ao que já está sendo discutido na Europa, porque a nossa lei, por ser quase que uma cópia integral, você tem a mesma discussão na Europa, porque assim, você tem, como eu disse, é a cópia, né? Então, lá já se caminha para um entendimento de flexibilizar o que está escrito na lei. Porque se você for seguir friamente o texto legal, você vai se deparar com essa dúvida, né, que eu disse. Mas lá já se caminha para você interpretar que os representantes da empresa que firmou o contrato estariam englobados por essa norma que trata da execução de contratos, ou seja, essa base legal que a gente está falando. É claro que tem outras maneiras de você solucionar isso, às vezes, né, colocando, inclusive, uma autorização de próprio punho ali do funcionário que está entrando no canteiro de obras e tudo, mas ainda assim, nessa circunstância, você tem que saber como colocar essa autorização, né, quais dados você vai coletar, como a Mariana já mencionou, essa autorização não pode ser genérica, ela tem que ser muito explícita. E é claro que isso vai depender ali do caso concreto. Agora, a gente tem uma outra base legal que traz algumas dúvidas em situações concretas, que é o legítimo interesse. Por quê? Porque muitas vezes você pode dizer o seguinte, olha, mas a consultora tem o legítimo interesse, né? Por exemplo, nesse caso do acesso ao canteiro de obra, ela tem o legítimo interesse de coletar aqueles dados porque ela tem o dever ali, um direito de ter o controle com uma questão de segurança. Mas, por outro lado, o titular do dado, né, a pessoa física ali, natural, que está fornecendo o dado, ela também tem o direito à privacidade. Então, acaba que, em certas circunstâncias, esses interesses se conflitam.
E a grande dificuldade, né, é você balancear esse conflito, porque, como disse, nem sempre a solução é clara, você acaba entrando numa zona cinzenta. E aí, de novo, já se caminha, né, lá na Europa para um teste. Você tem um teste de 4 etapas. Eu não vou entrar aqui, é uma questão mais técnica, mas quando tiver a oportunidade, né, de falar mais a respeito, a gente está com um tempo aqui já restrito, mas lá você tem um teste em que você, que inclusive já a doutrina brasileira vem trazendo esse teste aqui para o Brasil, em que você, em 4 etapas, você balanceando o que é proporcional ou não, você vai verificar se está tendo um abuso de direito para alguma das partes, seja pela empresa, seja pela pessoa que está fornecendo o dado, em que você vai conseguir apurar se tem o legítimo interesse ou não. E a Mariana vai tratar aqui de alguns outros casos práticos para vocês poderem perceber como que essa base legal do legítimo interesse, muitas vezes, ela traz essa dúvida. Então, eu vou passar a palavra para ela, vai ilustrar e vai ficar mais claro. Dois exemplos que a gente pode tratar aqui. O primeiro exemplo está relacionado com a compra de um imóvel, por exemplo, um lote de uma pessoa física para a construção de um empreendimento. Nós somos advogados e a gente tem que pedir para vocês, construtores, um tanto de documento para que a gente verifique a regularidade, principalmente fiscal, vai envolver aí uma série de dados pessoais. E tentando utilizar aí o legítimo interesse nesse caso, O som da Mariana está picando mais uma novamente. vez, para estar acontecendo aqui um minutinho. Provavelmente é a internet. A imagem dela está até congelada. Acredito que sim. Eu vou tentar dar continuidade aqui. A gente está vendo alguém. Alô, o Gabriel? Gabriel, você me escuta? Você e a Mariana estão no mesmo local? Então, o curioso é isso, porque a minha internet não está dando intercorrência, mas o dela está travando. A gente vai usar aqui o mesmo computador. Sim. A questão toda é que o controle do slide está no computador dela. Você consegue fazer essa transição, Luciano, me passar o controle? Possível. Ótimo, te agradeço. Bom, tá me ouvindo bem, Luciano? Todo mundo aí? Sim, ok. Tá. Você já está como anfitrião. Tá. É só desligar ali o outro áudio. Acontece, a gente testou aí antes, mas algumas Acontece. intercorrências acontecem.
Bom, melhorou. Agora está tudo certo. Vamos adiante aí. Mariana, pode retomar. Desculpa, gente. Bom, mas o Gabriel tinha falado a respeito da dificuldade da gente encontrar um balanço um equilíbrio entre os interesses da empresa e um direito pessoal. Então, a gente aqui, tratando rapidamente um exemplo em que haveria a possibilidade de entender pelo legítimo interesse, é quando a gente está lidando com a compra de um imóvel. Somos advogados e a gente tem por costume solicitar para vocês, né, os nossos clientes, vários documentos para que a gente verifique a regularidade do imóvel e também em relação ao vendedor, principalmente no quesito fiscal. E quando a gente, por exemplo, está lidando com uma compra de um imóvel da pessoa física, vai envolver vários documentos pessoais. A gente chama isso de due diligence. Então, a gente pode pensar, é proibido por lei ter acesso às informações? Não. Eu tenho uma finalidade específica? Sim. Comprar um lote, um imóvel? É necessário? Sim. Eu preciso verificar quais são as pendências fiscais em relação ao vendedor, se este imóvel está, de certa forma, embaraçado, né, que a gente fala. E eu tenho condições de manter essas informações de forma segura, ou seja, eu tenho salvaguardas? Sim. Nesse caso, a gente consegue fazer um balanceamento aí e chegar no alcance de um legítimo interesse. Da mesma forma, quando eu for tratar... Ixi, acho que tá no... De lá. Ô, Luciano, Oi. você me tornou anfitrião aqui, Sim. mas a gente está tentando passar o slide aqui. Não, agora... Foi? Conseguimos. E uma que a gente pode tratar em relação ao melhoramento do ambiente de trabalho, que também a gente vai acabar tendo um equilíbrio de interesses, uma vez aí que há um interesse do empregador em ter as funções do colaborador cumpridas e também do empregado em cumprir aquele contrato, né, de trabalho. Esse monitoramento ele fica ainda maior quando a gente está lidando com canteiros de obras, que envolvem muitos operários, muitos funcionários no geral e às vezes um monitoramento à distância. Então, são práticas e medidas que acabam envolvendo muitas pessoas. E nesse caso, se a gente pensar, é proibido por lei, é necessário ter uma finalidade, eu tenho condições seguras de fazer esse monitoramento? Se as respostas, né, forem afirmativas e não for proibido por lei, a gente então aí pode, né, se encontrar um legítimo interesse, tomando como base o que vem dizendo aí, o direito europeu. Bom, e no caso de um tratamento inadequado, o que vai acontecer? Ou seja, o que pode acontecer comigo se eu não estiver em conformidade com a LGPD? Bom, a lei vai trazer penas administrativas, o que vai envolver multas de até 50 milhões de reais. Multas, inclusive, diárias, em que não há limitação da multa diária em relação a esse valor, ou seja, multas diárias que podem chegar a 50 milhões é uma interpretação que se faz. Além disso, há a possibilidade de que a empresa responda em demandas judiciais e indenizações propostas, demandadas pelo próprio titular da informação. Outra penalidade prevista na lei é a publicização, ou seja, quando você tiver um tratamento inadequado, pela lei você deverá tornar público esse tratamento inadequado. Divulgar que você não está em conformidade com a LGPD, o que para mim é um grande problema, principalmente considerando o que as pessoas vêm tratando hoje de diferencial de mercado. Bom, e quem vai fiscalizar tudo isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão federal vinculado à presidência, que será responsável não só por fiscalizar, mas também por editar normas técnicas e padrões a respeito da proteção de dados e o que as empresas devem fazer. Eu faço um adendo que, apesar da Autoridade Nacional ser um órgão federal lá vinculado à presidência,
ele poderá determinar alguns órgãos locais para cumprir esses papéis, como, por exemplo, o próprio PROCON. E aqui, no caso de Minas Gerais, a gente vai ter o Ministério Público atuando como um PROCON estadual. Então, a gente vem observando essa tendência de que demandas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados sejam tratadas como hoje a gente tem os órgãos de proteção e defesa do consumidor. E uma coisa importante que a gente deve falar também é relacionado com a implicação disso no cenário internacional. Bom, na Europa, para que a gente tenha transferência internacional de dados, tanto da Europa para cá como para cá para a Europa, seria necessário que essa autoridade não fosse vinculada ao governo. Ou seja, isso vai acabar impossibilitando a transferência de dados para a Europa, por enquanto. A gente não sabe se haverá alguma alteração da lei em relação a isso. E em relação à nossa legislação, a LGPD, a lei vai dizer o mesmo. Será necessário que os países em que você está fazendo transferência de dados, você acabe por ter normas também relacionadas à proteção de dados. Bom, do outro lado, por parte das empresas, a gente vai ter os agentes de tratamento. Então, nós vamos ter o papel do controlador, que seria a pessoa responsável pela tomada de decisões em relação à proteção de dados. E no caso aqui, eu estou podendo falar de direção, gerência da empresa e da mesma forma da própria pessoa jurídica. O operador é quem está ali lidando com o tratamento dia a dia, vamos dizer assim, a mão de obra. Já a encarregada é uma outra figura, é um outro agente que aparece na legislação, que seria a pessoa responsável pela comunicação, seria um canal de comunicação entre o titular e a autoridade nacional. Na Europa, a gente chama esse encarregado, a gente vem interpretando como o DPO. Apesar de algumas diferenciações na legislação, a gente vê uma certa equiparação nas duas funções. Então, vocês podem ouvir falar o nome tanto encarregado como DPO, mas para fins de LGPD, lei brasileira, a terminologia correta é o encarregado. E quanto à vigência, a gente escutou muito falar de legislações aí, principalmente durante essa pandemia, em que a gente vê uma discussão a respeito de a lei entra em vigor, a lei não entra em vigor, quando ela entra em vigor? Bom, gente, a lei está em vigor desde 17 de setembro deste ano e apenas apenas as penalidades administrativas previstas na lei que foram adiadas para agosto de 2021. Nesse meio tempo foi questionado muito, essa lei vai pegar, essa lei não vai para frente. E aqui eu tenho alguns exemplos claros que demonstram que sim, a lei ia e foi para frente. Que é, por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor e também normas de segurança do trabalho e licenças ambientais. Foram surgindo legislações ao longo dos tempos e as empresas tiveram que ir se adequando. E hoje em dia a gente viu que todas pegaram. Então, ficar atento aí que a legislação está em vigor e as penalidades previstas em artigos específicos da legislação foram adiadas para o próximo ano. E tanto é assim, em relação à vigência, por ela estar em vigor e só apenas as penalidades administrativas estarem apresentadas em lei, apresentadas para 2021, o Gabriel vai trazer um exemplo aqui do que aconteceu recentemente no nosso cenário judicial. Exato. Esse caso foi muito noticiado e eu não sei se vocês chegaram a ver os detalhes do caso, mas eu vou fazer rapidamente aqui uma exposição do que aconteceu para a gente ter essa noção de que a coisa já está acontecendo, né? A lei já está em vigor, as pessoas já estão se movimentando para exigir algumas normas, e é o caso aqui. A gente tem essa situação em que uma pessoa comprou um apartamento de uma certa construtora e logo após essa compra, ter firmado o contrato com essa construtora, ele passou a receber diversos contatos telefônicos, e-mail, WhatsApp, de terceiros oferecendo os mais diversos serviços e produtos, oferecendo
né, arquitetos, oferecendo móveis planejados, ou seja, tudo relacionado ao apartamento. Ele logo, o adquirente logo fez essa conexão de que, de alguma forma, esse dado pessoal dele, né, o contato dele, teria sido compartilhado por essas pessoas e fez a conclusão, o raciocínio de que esse compartilhamento teria sido feito pela consultora que lhe vendeu o imóvel. Consequentemente, ele ajuizou uma ação pedindo indenização e a juíza acabou realmente entendendo que a construtora violou a privacidade dele, né, as normas de proteção, ao extrapolar a finalidade do contrato, né, aquilo que a Mariana trouxe, né, o que é o tratamento adequado de dados. É exatamente você ter a necessidade e a finalidade conjuntamente aplicadas ali no caso. No contrato com a consultora, havia uma cláusula dizendo que o adquirente autorizava a coleta de dados pessoais para fins de cadastro positivo. Então, essa autorização era limitada a isso, né? Mas, ao que tudo indica, né, foi a conclusão da juíza, não estou entrando no mérito do caso, mas foi essa a conclusão, que essa finalidade foi extrapolada, né, ao compartilhar os dados dele com outros fornecedores aí de serviços e produtos. Consequentemente, ela entendeu pela violação e aplicou, né, fixou uma indenização de R$10 mil por danos morais e um valor de R$300 a cada novo contato que esse adquirente receber. Então, esse caso ele chama atenção por dois aspectos, né, ao meu ver. Primeiro, que uma infeliz coincidência de que a primeira condenação sobre esse tema tenha sido, né, direcionada a uma consultora. Então, a gente percebe que isso acaba trazendo um holofote a esse setor. A gente não tem como prever, mas a gente já percebe no mercado uma movimentação nesse sentido, né, de adquirentes e advogados que defendem interesses de adquirentes se mobilizando nesse caminho. Então, há uma certa tendência de um aumento de números, de número de ações tratando dessa temática. Então, esse é um primeiro ponto, né? E é claro, não só o holofote para o cliente, sim, né, para o adquirente, que às vezes entendeu que houve uma violação e vai buscar ali uma indenização, uma reparação na justiça, mas também das autoridades, né, como a Mariana mencionou, a própria autoridade nacional e eventuais autoridades delegadas ali, o Ministério Público, o PROCON. Ah, Gabriel, mas as sanções administrativas vão valer só em 2021, só em agosto. Ok, concordo, né? Mas acaba que já há aí uma movimentação para se abrir investigação e tudo. Então, o setor, né, da construção realmente está em evidência aí por esse caso, que foi o primeiro de condenação sobre o tema, né, da proteção de dados. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto desse caso que chama a atenção é que a juíza considerou como prova crucial uma troca de mensagens que o adquirente teve com um fornecedor. Esse terceiro que entrou em contato, um dos, né, terceiros que entrou em contato com o adquirente. Na troca de mensagens, o fornecedor, na resposta, dá a entender que houve ali realmente um compartilhamento de dados, pelo menos foi essa a conclusão da juíza, e isso serviu de base ali para a condenação. Então, qual que é a reflexão? Isso só reforça a necessidade das empresas fazerem o dever de casa, é claro, de estar em conformidade com a lei, mas também de exigir da rede de colaboradores e fornecedores também a conformidade com a lei, né? Saber ali como responder, como se portar diante de uma indagação como essa, né? Então, feita aí essa ilustração desse caso concreto,
eu volto a palavra para a Mariana. Bom, e quando a gente está falando de LGPD, a gente, na verdade, não está falando só de uma mudança de sistemas, uma revisão de operações ou revisões contratuais, igual o advogado gosta. A gente está falando de uma mudança cultural, de uma mudança comportamental. O Brasil, ele até que demorou a promulgar essa legislação sobre proteção de dados, porque a América Latina já tem alguns países que já possuem legislação a respeito, como é o caso do Chile, Argentina, a própria Colômbia e Uruguai. E em relação ao Uruguai, faço um adendo que ele é o único país da América Latina, por enquanto, que está em conformidade com a lei europeia. E há uma necessidade completa de mudança nos processos internos, mudanças na rotina do trabalho, mudanças no cotidiano, pois, como eu falei, além de sistemas, a LGPD vai envolver pessoas, colaboradores, parceiros, fornecedores, operários. E ela vai entrar desde a estação de trabalho, em que a gente vai precisar ter uma série de regras para a utilização de mesas, computadores, arquivos físicos, até mesmo situações mais complexas em que envolvem contratos, grandes circulações de documentos e também a própria senha. A biometria hoje é considerado o meio de autenticação mais seguro. A gente tem a mania de colocar a senha no post-it. Isso para a LGPD é um tratamento inadequado. Então, a gente vem até sugerindo aí que há uma alteração nas próprias máquinas para que se tenha a utilização de leitura de íris, reconhecimento facial, impressão digital e até em relação à impressão digital, lembro que é um dado sensível. Então, se você já utiliza, é necessário o consentimento primeiro. Se não sendo possível, a gente pode utilizar as outras bases legais. Mas ainda que eu trate com vocês de mudanças, né, de adequação, eu acho que a LGPD ela deve ser vista como uma janela de oportunidade para o mercado. Hoje em dia, a transparência e posturas mais horizontais são diferenciais, principalmente considerando um mercado às vezes faturado em relação a preço, em relação à disponibilidade de produtos. A confiança, né, é importante, a transparência é importante quando a gente busca a contratação de um produto ou serviço, principalmente quando a gente está lidando no ramo da construção civil e até mesmo com sonhos relacionados à compra de imóveis, aluguéis de imóveis, enfim. Então, e também quando a gente está lidando com uma cadeia, né, de funcionários, colaboradores e operários, de certa forma, bem grande. Então, eu acho que, para além de mudanças, a gente precisa ver como uma janela de oportunidade. E, para isso, a gente precisa de um engajamento total e real. Ainda que minha empresa esteja adequada, é necessário que todos à minha volta também estejam de acordo com a LGPD e também tenham como missão a proteção de dados. Então, quando eu estou falando de adequação, eu estou falando de empresa, consultor, empreiteira, colaborador, parceiros, imobiliárias, fornecedores, todos devem estar trabalhando juntos para que todos estejam de acordo com a LGPD. Uma vez que há uma cadeia de informações, há uma transferência de informações entre todos os envolvidos na operação da construção civil. Bom, e aí vem a pergunta, né? Então, o que fazer na prática? E eu venho trazendo aqui algumas premissas básicas para esse desenvolvimento, para essa implementação da lei. O primeiro de todos é o alinhamento C-Level, ou seja, eu preciso ter um entendimento da lei na estrutura executiva de gestão da empresa. Primeiro, para depois que a gente repasse para os demais colaboradores, funcionários, operários. É de cima para baixo. A ideia da lei tem que partir da nossa gestão executiva para os demais presentes na empresa. Nós temos que pensar em medidas preventivas e não corretivas. A gente tem que fazer o nosso dever, o nosso papel. A gente tem que demonstrar conformidade. Privacy by Design é um termo que vem sendo muito utilizado aí para falar que a privacidade ela tem que estar presente desde a concepção do produto ou serviço, ou seja, desde o momento que eu estou criando uma operação, eu preciso ter a privacidade
nessa construção, nessa elaboração. A privacidade tem que ser vista como um padrão, como uma missão da empresa. Tolerância zero significa que todos em minha volta devem estar envolvidos, ou seja, se eu vou fazer, por exemplo, a contratação de uma empreiteira, eu tenho que garantir, ao haver troca de dados pessoais, que essa empresa também esteja de acordo com a LGPD. Se eu vou fazer um contrato, por exemplo, com um simples fornecedor de TI aqui, que vai estar mexendo com os meus computadores da empresa, lidando com as informações que circulam na minha empresa, eu preciso garantir que eles estejam em conformidade. Ou até mesmo, se eu estou usando um sistema, né, um sistema em que há o armazenamento de dados de clientes, por exemplo, eu estou fazendo uma transferência além de um armazenamento, então também preciso garantir essa conformidade. Eu preciso ser transparente em todas as minhas condutas, em todas as minhas operações. Afinal de contas, o titular é o controlador das informações. Eu preciso ter um canal de informação, ou seja, eu preciso conseguir informações de forma fácil, de forma exata. Eu tenho que manter um fluxo de contato entre todos os envolvidos. E, por fim, eu também tenho que garantir a segurança da informação. E aqui é importante destacar que segurança da informação é diferente de Lei Geral de Proteção de Dados. A segurança da informação ela está mais relacionada a sistemas, a dados principalmente online, né, servidores, LGPD. Eu já estou falando de tudo. Segurança da informação é mais um ponto dentro da LGPD. E eu tenho, assim, que pensar num projeto, num passo a passo para essa implementação. E eu vou passar a palavra para o Gabriel, para a gente tratar um pouquinho, né, de forma resumida, do que a gente propõe para as empresas aí para uma adequação à lei. Bom, é claro que cada empresa tem uma realidade, né, um modelo de negócio, às vezes, que tem uma sutil distinção ali, uma diferença, mas de maneira geral, né, desses anos aí todo que a gente vem assessorando as empresas, a gente pode dividir o projeto de implementação em 3 etapas, né? Claro que com uma reunião inicial, a gente vai estabelecer ali o grupo de trabalho, se a empresa já tiver nomeado o encarregado, né, o encarregado certamente fará parte do grupo de trabalho. Se ela não tem o encarregado nomeado, a gente faz a consultoria, né, a assessoria para isso também, explicando quais são os deveres e responsabilidades do encarregado. E após essa reunião inicial, que a gente estabelece o grupo de trabalho, a gente parte realmente para uma fase, né, a primeira, no caso, de diagnóstico, onde que a gente vai mapear os riscos, né, onde que nos processos internos, faz toda a revisão dos processos internos também, mas onde que a empresa está vulnerável em relação à norma. E após fazer esse mapeamento, a gente parte para uma etapa de execução em que a gente vai propor especificamente melhorias. E, é claro, uma revisão de contratos, né, de todos os contratos é necessário. A gente propõe medidas, né, planos de resposta, salvaguardas, medidas de salvaguardas que são previsões na lei em que toda empresa tem que ter. Caso, por exemplo, haja um vazamento de dados, né, um ataque de hacker ou coisa similar, situação similar, a empresa precisa ter pré-estabelecido como agir, né? E, ao final, a gente faz uma avaliação verificando se aquelas medidas implementadas foram efetivas ou não. E, é claro, ao decorrer de todo o processo, a gente sempre está à disposição para tirar dúvidas e para fazer também treinamentos internos, e também dependendo para colaboradores externos. Isso aí fica a critério de cada empresa. Mas, pode passar, Mariana, por gentileza. Então, assim, em resumo, o projeto de implementação ele é dividido nessas 3 fases. Agora, já caminhando para o encerramento, a gente
vai fazer aqui um apanhado geral da apresentação, estabelecendo aí alguns mitos, né, ou verdades sobre a LGPD, dúvidas que costumam surgir, mas que também foram, de certa maneira, tratadas aqui na apresentação. Mas a gente vai fazer aqui para reforçar algumas ideias. Em primeiro lugar, a LGPD entrará em vigor só em agosto de 2021? Não, né? Como a gente viu, ela já está em vigor, né, parcialmente. O que vale a partir de agosto de 2021 é apenas a sanção administrativa. Aquilo que a gente colocou, em caso de violação à lei, a empresa ela vai estar suscetível a ser chamada em duas vias, né? Na via administrativa, que é a autoridade nacional, como a gente mencionou, que é essa parte que passa a valer só em agosto de 2021, mas a outra parte, que é do cliente, né, ou do titular do dado, que pode pleitear uma indenização, já está em vigor, como a gente viu, o caso concreto, né, mencionado, em que já houve a condenação de uma empresa, inclusive, né, no ramo de construção civil. Agora, é preciso nomear um DPO, um encarregado na minha empresa? Sim, vimos que sim. Né? Se a empresa é controladora, ou seja, se ela faz o tratamento de dados, ela precisa ter uma pessoa encarregada ali, como a nomenclatura, né, o termo que a lei usa, para, de certa maneira, ela acaba ficando sob a responsabilidade dela, centralizado nessa pessoa, né, o cumprimento também da norma. Então, mas e aí? A LGBT representa uma mudança comportamental? Com certeza, é o que nós vimos também. É o que a Mariana mencionou, de que é necessário realmente um engajamento total de todos os setores da empresa, porque é não só uma exigência legal, mas também de mercado. E aí a gente entra na outra pergunta, né? É recomendado exigir dos meus parceiros uma política de proteção de dados? Sim, extremamente recomendado. Tanto naquele caso concreto em que houve a condenação, como eu mencionei, uma prova crucial, né, para o desfecho do caso foi exatamente uma mensagem de um parceiro da consultora, que acabou sendo fundamental ali para a juíza entender que não houve o tratamento adequado dos dados. Prosseguindo. Passou um slide a mais. Bom, tratamento é só coleta e armazenamento de dados? Não, vimos que não. Tratamento engloba uma série de atos. A coleta e o armazenamento são apenas exemplos. A lei traz outros, né, como transmissão de dados e migração de banco de dados. Então, a lei, inclusive, ela é exemplificativa nesse sentido. Agora, o consentimento é necessário em todos os tratamentos de dados pessoais? Vimos também que não. Consentimento é apenas uma base legal. Vimos que tem a base legal da execução do contrato, né, do crédito, da proteção à vida, à saúde. Então, o consentimento é apenas uma das bases legais que a lei nos fornece. Agora, a LGPD é aplicável para tratamento de dados de empresas? Não, isso também ficou claro desde o início da apresentação. A LGPD, ela cuida de dados pessoais, de pessoas, né, e não de empresas. Então, CNPJ, endereço da sede da empresa, isso não está dentro do contexto da LGPD, né? Mas é claro que, como a gente viu aqui o tempo todo, é fundamental a participação ativa da empresa em relação à LGPD, porque onde tem empresa, tem pessoa, onde tem pessoa, tem dado pessoal e, portanto, é fundamental essa participação ativa, né? E eu digo ativa porque, como toda regra de governança, isso é muito importante dizer, a ação preventiva ela é fundamental.
Basicamente, quando você tem alguma infração, alguma alegação em que houve ali uma infringência na lei, isso vai ser discutido no judiciário. A defesa, ela basicamente centra-se em provar e mostrar para o juiz que esse dever de casa foi feito, ou seja, que a empresa agiu ativamente, né, proativamente, implementando essas normas de governança. E aí eu digo implementando não só no papel, mas cumprindo ali no dia a dia, por meio de treinamentos, né, promovendo essa ideia entre os funcionários e os colaboradores também proativamente. E aí a outra pergunta, afinal, a LGPD proíbe o tratamento de dados pessoais? Não, é claro que não. Né? Muita gente às vezes escuta isso, agora meu modelo de negócio acabou, porque está proibido agora eu usar banco de dados e compartilhar. Não é isso exatamente o que a LGPD está exigindo, está promovendo. Ela não proíbe o tratamento de dados. Ela simplesmente exige um tratamento adequado, né, consciente, dentro aí de todas essas normas, regras, sendo que algumas a gente já colocou aí para vocês. Então, a gente caminha aqui para o final, a gente tem ainda alguns minutos até 6h30, né? Eu vejo aqui que tem algumas perguntas no chat. Você prefere que eu leia? Você prefere ler, Gabriel? Posso ler para vocês? Pode deixar que tá fácil aqui. Eu estou até já com o chat aberto. Então, vamos lá. Aqui a Juliana Pazini. Né? Boa tarde a todos. No caso de eventos, palestras, webinars, mesmo que híbridos, né? Como tratar essa questão da proteção de dados? Será necessário enviar um termo aos participantes solicitando aprovação? É uma pergunta que, como regra, né, a gente tem que entender qual dado a gente está falando. Porque numa situação como essa, não há, pelo menos da parte que organiza e de quem apresenta também, um acesso a dados que não são, no mínimo, o e-mail da pessoa e o nome. Né? Então, se a pessoa voluntariamente se apresentou para participar do evento, né, entende-se que há o consentimento dela em relação a isso. É claro que é ressalvada ela também ficar anônima. Né? Então, isso é uma possibilidade. Então, depende muito da circunstância, do tipo de evento, de que tipo de dado, né, que vai ser tratado. Exatamente. E a partir do ponto que a gente consegue identificar, fazer essa verificação de quais dados estão presentes e como eles serão tratados, aí a gente vai naquele cardápio e tenta entender qual é o fundamento mais apropriado para aquela operação. Lembrando, gente, mais uma vez, que nem sempre a gente precisa utilizar o consentimento, né? O consentimento é uma das bases legais e ressalvando o tratamento especial em relação a dados sensíveis. Bom, em relação à pergunta da Vivian Lobato, o setor da RH poderá manter os dados de colaboradores desligados? Pois é, no âmbito trabalhista, apesar da gente ver uma presente demanda, a gente não tem ainda uma jurisprudência, a lei realmente é recente, a respeito do tratamento de dados. A gente até conta aqui no escritório com uma advogada trabalhista que vem trabalhando junto com a gente nessas demandas, mas o que a gente vem sugerindo, né, é que essas informações sejam tratadas aí no tempo prescricional para que se tenha uma eventual demanda judicial a respeito do tema. Lembrando que em relação a dados antigos, a LGPD ainda não dispõe de forma expressa como deverá ser feito o tratamento, então a gente vem sugerindo aí que seja feito um mapeamento.
Também no âmbito trabalhista, Vivian Lobato, no ato de admissão é solicitar diversos documentos pessoais para a devida contratação. Haverá alguma restrição? Será necessário o consentimento do colaborador para a assinatura do contrato de trabalho? E também se encaixa muito em relação à pergunta da Marcela Chaves, né? Quantas informações pessoais inseridas no e-social de funcionários contratados? Como vai funcionar? Bom, gente, eu peço que vocês se desvinculem, digamos assim, do consentimento. Em relação ao contrato de trabalho, a gente pode até entender aí pela utilização de outras bases legais, como, por exemplo, legítimo interesse. No caso do e-social, uma obrigação legal, né, a necessidade que você tenha esses documentos para fim de cadastro junto aos órgãos. Como eu falei, toda e qualquer informação e a operação que a gente vai ter com esse dado, será necessário verificar qual, então, será a base legal mais adequada. E, assim, eu faço a sugestão, né, que a gente sempre tente encontrar outras para além do consentimento, como, por exemplo, o próprio legítimo interesse ou obrigação legal, execução de contrato, enfim. Pergunta do Fernando. Em diversos atos autorizativos para o setor, alvarás, licença ou outros, é necessária a disponibilização para órgãos, documentos dos representantes legais responsáveis técnicos. Nesses fatos, como se enquadra na lei e se é necessário o consentimento? Mais uma vez, não é necessário o consentimento. A partir do momento que a gente avalia qual dado a gente está tratando e qual operação, a gente vai enquadrar em uma base legal. Nesse caso aí, a gente acaba vendo mais a aplicação da base legal, da obrigação legal. Ou seja, a execução de uma lei, né, de uma obrigação imposta por lei. Elizabeth Oliveira. Na construção civil, para a contratação de terceiros, são solicitados documentos de PJ para a execução do contrato, assim como rotina admissional e mensal de seus colaboradores, para respaldo na responsabilidade subsidiária. Nesse caso, se faz necessária a autorização de todos os colaboradores alocados na obra, como deve ser tratado? Bom, Elizabeth, a gente até tratou disso, né, a respeito da lista de acessos. Mas o que a gente pode falar é que a gente vem recomendando, né, que essa política de privacidade em relação a dados de colaboradores terceirizados esteja presente no contrato celebrado com a empresa terceirizada, né, e a gente vem interpretando a lei de uma forma mais ampla, e quando a gente está falando dessa forma, a gente não considera que o colaborador precisa fazer parte do contrato, mas haverão, sim, interpretações mais restritivas em relação à lei. Edilson Araújo. A agência vai fiscalizar somente se houver uma denúncia ou ocorrerá uma fiscalização de forma automática? Por exemplo, como é feito por empresas como a Microsoft, com a finalidade de identificar o uso indevido de softwares não original. Sim. A agência ela vai poder fiscalizar não tão somente quando houver uma denúncia, mas a respeito a essa atuação da agência, né, da autoridade nacional, a gente ainda está para ter publicadas normas técnicas e regulatórias de como ocorrerá essa fiscalização. De toda forma, a atuação do PROCON, que é a atuação mais próxima que a gente tem, no mesmo sentido, ela traz aí para uma fiscalização automática, sem a necessidade de uma denúncia. E quanto às empresas de telemarketing, edificações, realmente o marketing, a gente tem visto que é o setor, né, de cada empresa que por ter um maior número de dados, a gente vê uma necessidade de mudanças. Mas a gente acha que a proposta que a lei traz é uma mudança de abordagem mesmo, principalmente considerando as listas de contatos, que como o Gabriel explanou em relação ao caso prático, essa troca de listas de contatos, se você não tem uma base legal, ou seja, uma justificativa para essa transferência de dados, aí de fato você estará lidando com um tratamento inadequado. Luana, alguns meses antes da lei entrar em vigor, atualizamos o mailing da empresa. Nesse caso, temos de contratar todos
todos os clientes e parceiros novamente solicitando autorização para enviar os conteúdos institucionais. E no caso do site, quando é cadastro de e-mail para recebimento de newsletter, devemos inserir uma caixa de verificação para que a pessoa marque constando que ela autoriza o recebimento desse conteúdo? A segunda pergunta, fazendo uma consultoria, eu vou te responder que sim, se você estiver utilizando a base legal do consentimento. No caso de dados pessoais cadastrados antes da vigência da lei, a lei ainda não trata de forma expressa como será essa adequação, mas a gente vem sugerindo que seja feito um inventário desses dados para que assim que surja uma nova lei a respeito, vocês já estejam no primeiro passo aí para uma adequação. Muitas perguntas. Gabriel, já existe alguma empresa ou órgão que certifica a proteção de dados em organizações, considerando que as defesas serão elaboradas bastante no sentido de que a empresa toma os cuidados no tratamento de dados, questão preventiva e efetuar as certificações podem ser bastante utilizadas em demandas judiciais? Bom, Gabriel, a gente ainda não verifica certificações específicas para a Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente vem acompanhando são certificações relacionadas à segurança da informação, que, como eu expliquei, é um pouco diferente, é um ponto dentro da LGPD. Por enquanto, ainda a gente não tem normas técnicas disponibilizadas pela Autoridade Nacional em relação ao tema. O que a gente vem prestando a consultoria é no sentido de que o DPO, o encarregado, tenha conhecimento da lei para que possa repassar todas as orientações para a empresa e na eventualidade de algum incidente, a empresa já esteja em conformidade aí com as disposições legais. E aí, só em complemento, uma excelente pergunta. Não existe ainda, como a Mariana colocou, a autoridade nacional ela, não expediu normas técnicas. A gente tem um ISO que trata de segurança da informação, mas não propriamente da proteção de dados, mas é uma questão de tempo. À medida que as normas da autoridade forem saindo, com certeza empresas especializadas nesse ramo vão passar a emitir certificados e fazer toda essa avaliação, o que inclusive, o que já ocorre na Europa há alguns anos. Sim. E para finalizar, a pergunta do José Ricardo. No caso dos órgãos privados, como os bancos, quando acontece de recebermos ligações de outros bancos, como eles conseguem nossos dados? Isso é permitido? Bom, a LGPD tem como pano de fundo justamente esse tipo de ocorrência, Por onde estão andando os meus dados e como vocês estão transferindo os meus dados sem eu ter ciência, sem uma finalidade específica adequada. Nesse caso aí, a LGPD, a jurisprudência vem entendendo que isso não é permitido. Para que você haja transferência de informações para outras pessoas jurídicas, no caso, é necessário ter uma adequação de acordo com a base legal mais apropriada. No caso aqui, utilizando, por exemplo, o consentimento, se você não deu consentimento para isso, a pessoa jurídica não está permitida a utilizar esses dados para isso. Lembrando que quando você já é cliente de uma empresa e você deu autorização para o recebimento de informativos e newsletter, como foi dito, aí a jurisprudência vem entendendo que se trata de marketing de fidelização. E nesse caso aí, seria permitido. Exatamente. Bom, a gente já atingiu aqui o horário. Jesunias, Leão, Marcela Chaves, a gente agradece pelas palavras, a gentileza das palavras. Agradeço novamente ao Sinduscom. É um tema bem palpitante. Eu não vou dizer que é um tema que está na moda, porque a moda passa e a LGPD veio para ficar. E é claro, o escritório também está à disposição aí para os contatos estão aí nos slides. A gente se coloca à disposição para qualquer dúvida a esse respeito. E a gente conclui, então, aqui, Luciano, agradecendo novamente ao Sinduscom e a todos que participaram da palestra. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Carvalho Furtado Advogados. E agradecer também todos que participaram da palestra, que acompanharam a palestra. Convidar todos para acessar o nosso site, nossas redes sociais. Lá a gente fala dos cursos e das palestras que são oferecidas.
Agradeço mais uma vez a vocês dois pela excelente palestra, que contribuiu muito para a gente entender um pouco mais sobre a aplicação da LGPD. E agradecer também ao Centro de Treinamento do Sinuscom e a Juliana, que trouxe essa palestra tão bacana para a gente, que ajudou muita gente aí a entender um pouco mais sobre essa questão de proteção dos dados. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Mariana. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada.